Sabe quando a gente precisa fazer uma reforma ou, sei lá, só reorganizar a sala de casa? Medir as coisas é algo que a gente faz o tempo todo. Mas será que a medição está sendo feita do jeito certo? Pois é, às vezes a resposta não é tão simples quanto parece. Vamos desvendar juntos esse mistério. Dá uma olhada nessas duas situações aqui. Uma pessoa está cercando um jardim e a outra está colocando um piso novinho. As duas precisam medir, óbvio. Mas a pergunta é, o cálculo que elas precisam fazer é o mesmo? A resposta pode surpreender. E a chave para responder essa pergunta está em entender três ferramentas que são, assim, fundamentais no nosso kit de medição: perímetro, área e volume. Cada uma tem um trabalho super específico. Certo, vamos começar pela primeira ferramenta do nosso kit. O foco dela é todo em medir a borda, sabe, o contorno de alguma coisa. Falando de um jeito bem simples, o perímetro é basicamente a soma de todos os lados. É uma medida de comprimento, como se a gente pegasse uma fita métrica, esticasse ao redor de um objeto e visse a distância total que ela marcou. A palavra-chave para pensar em perímetro é cercar. Sempre que a tarefa for construir uma cerca, ou colocar um rodapé, ou quem sabe fazer uma moldura para um quadro, o que se está medindo, na verdade, é o perímetro. E como é que se calcula isso? É bem direto. É só somar o comprimento de todos os lados. Nesse retângulo aqui do exemplo, a gente soma 5 mais 3 mais 5 de novo mais 3, o que dá um total de 16 metros. Simples assim. Agora, vamos para a nossa próxima ferramenta. Ela muda completamente o foco. A gente sai do contorno e vai para o espaço que está dentro da forma. A área, então, mede uma superfície inteira. Pensa no chão de um quarto, na parede que precisa ser pintada ou no gramado de um jardim. A área é a medida do recheio da forma. E aqui está o pulo do gato. A área está sempre ligada à ação de cobrir. Se o trabalho é pintar, colocar azulejo, assentar um piso, a pergunta é sempre a mesma. Qual é a superfície total que precisa ser coberta? O cálculo aqui já é diferente. Em vez de somar, a gente vai multiplicar. Para um retângulo, por exemplo, é só fazer a base vezes a altura. E olha que importante, repara na unidade de medida. Não são mais só metros, agora são metros quadrados, que a gente representa com aquele 2 pequenininho ali em cima. Bom, chegamos na nossa ferramenta final, que leva a gente das formas planas, em 2D, direto para o mundo 3D. Agora, a gente está adicionando profundidade na nossa medição. O volume, no fundo, é a medida da capacidade. Ele responde àquela pergunta clássica: quanto cabe aqui dentro? É todo o espaço que um objeto consegue guardar. A ação que define o volume é preencher ou guardar. Seja encher uma caixa de mudança, uma piscina com água ou um armário com compras, o que está em jogo ali é o volume. Para calcular o volume de uma caixa, a gente multiplica as três dimensões: comprimento, largura e altura. E, de novo, a unidade muda. Agora a gente tem metros cúbicos com um 3 pequenininho para mostrar que estamos medindo em 3 dimensões. Ok, agora que a gente já viu as três ferramentas, vamos juntar tudo para ver como elas se comparam, principalmente focando naquelas duas que a gente mais confunde no dia a dia. Essa é a pergunta de R$1 milhão. Se a gente entende a resposta para isso aqui, a gente domina a parte mais complicada de todo esse assunto. E essa imagem aqui ilustra isso de um jeito perfeito, num único visual. A cerca segue o contorno, ou seja, o perímetro. O piso cobre o espaço de dentro, ou seja, a área. Não tem como ser mais claro que isso. Vamos detalhar essas diferenças, uma do lado da outra. Perímetro mede o contorno, o cálculo é de soma, e a unidade é o metro. Já a área mede o espaço de dentro, o cálculo é de multiplicação, e a unidade é o metro quadrado. São trabalhos e ferramentas totalmente diferentes. E agora, um teste rápido. Com base em tudo que a gente viu, essa afirmação aí, é fato ou é falso? Pensa um pouquinho. É falso, com certeza. Somar os lados é a tarefa do perímetro. É bom lembrar, para a área, a operação principal é a multiplicação. Então, o ponto crucial que fica é este. Cada ferramenta de medição tem uma tarefa específica e uma unidade de medida que combina com ela. Perímetro é para contornar, a área é para cobrir e volume é para preencher. Para a gente fechar, fica aqui um desafio. Dá uma olhada ao redor, aí mesmo onde está. A moldura da janela, o piso do cômodo, a caixa de um celular. Agora, as ferramentas para medir cada uma dessas coisas são conhecidas. A questão é qual ferramenta seria usada para cada um desses objetos.